RBV Agro. As notícias da agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Olá, está começando mais um RBV Agro. Oi, Angélica. Oi, Murilo. Olá, você que nos acompanha. Chegou a hora da nossa conversa sobre os assuntos do meio rural. As informações, as notícias sobre a vida do campo e que interessam também a quem mora na cidade. Fique ligado, o programa está só começando. Destaques do RBV Agro. Cadeia produtiva do mel em destaque. Expofeira e palestras marcam o 37º Encontro Catarinense de Apicultura e Meliponicultura. O evento foi realizado em Caçador e reuniu mais de 700 pessoas, entre produtores, técnicos, empresários e o público em geral. Epagre estima a safra de culturas de inverno melhor do que a anterior. Variedades de maçã da Epagre são produzidas na Europa e avançam para a expansão mundial. E ainda uma reportagem sobre a preparação da lavoura para o plantio do milho. RBV Agro. A cadeia produtiva do mel esteve em destaque nos dias 16 e 17 de agosto em Caçador, no 37º Encontro Catarinense de Apicultores e Meliponicultores e o primeiro Simpósio Estadual de Apiterapia. O evento aconteceu nas dependências da Uniarp e reuniu mais de 700 participantes. Confira na reportagem. E hoje está acontecendo o 37º Encontro de Apicultores aqui no município de Caçador. Eu converso com o André Cesarino da Epagre, trazendo informações a respeito desse encontro. É tão esperado aí pelos apicultores, André? Exatamente, esse é um evento que ocorre todos os anos, é o maior evento de apicultura do estado de Santa Catarina e a gente pode dizer que é um dos maiores do Brasil, né? Encontros grandes de apicultura com muitas palestras, é difícil de acontecer e a gente tem orgulho aí de todos os anos poder promover um encontro grande e ele é itinerante, né? Cada ano ocorre em um lugar e esse ano veio para Caçador. Quantos palestrantes, André? Nós temos em torno de 40 palestrantes, né, falando sobre diversos assuntos, né, desde manejo de abelhas até como produzir sabonetes e produtos à base de produtos da abelha. Tivemos cerca de 300 inscrições antecipadas e geralmente o pessoal deixa para fazer no local aqui, né? Então a gente acredita que vai dar umas 500 a 600 pessoas hoje aqui. Vale a gente lembrar da importância do jovem estar participando e é um encontro onde a gente percebe muitos jovens vindo para obter essas informações, né? Tinha visto há pouco tempo atrás um envelhecimento da apicultura. Quem estava ficando, trabalhando com as abelhas, geralmente era o pessoal mais velho, e a gente está vendo que agora os jovens estão vendo com outros olhos. E também estão vindo para esses encontros para ter uma capacitação e trabalhar numa apicultura mais empresarial. Então realmente a gente traz informações para que o produtor consiga produzir mais, melhor e acabar ganhando mais dinheiro, que é o que interessa. Vou conversar também com o Walter Bartoletti, ele que é apicultor, veio para esse encontro e já trouxe a filha também, Walter, para estar participando, sabendo um pouquinho mais sobre as abelhas. Na apicultura, a família é o principal, né? A maioria dos trabalhos são realizados em família, né? Então, e o envolvimento dos jovens nessa atividade é fundamental, né? Que é um serviço pesado, árduo e se não tem continuidade e a valorização, né? Essa questão de um trabalho, né? Que muitas vezes ele não é percebido, né? pela sociedade, né? E uma colônia de abelha é como se fosse uma grande família, né? Então 90% ou mais das apiculturas no estado são familiares, né? E tem um grande problema, justamente, é um serviço pesado, então é fundamental o envolvimento da família. Você é apicultor há quanto tempo? Eu sou desde criança, apesar que meu pai não é do ofício de apicultor, a gente se criou no interior da Taquara Verde, o pai era açougueiro e a mãe enfermeira. Mas quando eles vieram morar no interior, logo adquiriram 2 colmeias de abelha antes de eu nascer. E as primeiras lembranças que eu tenho é justamente eu correndo atrás de um enxame, tentando capturar, e essas colmeias elas ficavam próximas da casa. Hoje você tem quantas colmeias? Então a gente tem parcerias com produtores rurais, empresas que têm reflorestamentos, e a gente trabalha com 1.500 colmeias. É um número grande porque a gente não trabalha com uma apicultura intensiva, né? A gente trabalha com uma apicultura extensiva, né?
Então a gente trabalha com um número maior de colmeias, com uma produção geralmente menor, porque a gente se adapta muito ao clima, com uma menor produtividade, mas com um gasto, um investimento menor, visando sempre a questão do produto natural, do mel orgânico. 100% dos nossos apiários são certificados como orgânico. Vou conversar também com o apicultor e palestrante, o Joel de Souza Rosa, falando para a gente um pouquinho a respeito, seu Joel, de todo esse trabalho que é realizado com a abelha. A gente, como apicultor, e também tem uma microempresa também que invasa o mel, na cidade de São Joaquim. Hoje fala-se muito em produção de mel, de própolis, pólen, todos os produtos da abelha em si, né? Mas temos hoje um carro-chefe também que o apicultor, uma economia para o apicultor, um ganho maior, que é a polinização. A polinização hoje das macieiras, principalmente na região serrana, onde produz a maçã, e aqui também no meio oeste, também na região aqui também de Fraiburgo, também onde produz maçã em todo o estado. É um ganho muito maior hoje que o mel ainda. Os apicultores têm que despertar para essa busca, né, de um novo ganho, porque as macieiras sem abelha não produzem maçã de qualidade, não vai conseguir firmar uma flor, não vai ter uma fruta perfeita, né, uma fruta que dura também muito mais do que uma fruta que não é polinizada, que vai dar torta e vai cair. RBV Agro. A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, a SIDASC, anunciou nesta semana uma série de avanços em sua estrutura de gestão. Durante o evento, foram homologadas 38 novas vagas para fortalecer o quadro funcional, incluindo 20 paramédicos veterinários aprovados em concurso público e 18 para a recomposição do quadro. Além disso, a SIDASC lançou o Plano de Demissão Voluntária Incentivada e apresentou a criação do Departamento de Educação Sanitária e da Divisão de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal. Os novos gestores que vão ocupar essas posições foram oficialmente apresentados durante a cerimônia. RBV Agro. Nosso próximo destaque, as principais culturas da safra de inverno 2024-2025 já estão em campo e as condições das lavouras são consideradas boas, de acordo com o Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da EPAGRE. Os destaques vão para as culturas de trigo e alho, que já foram completamente plantadas, e para a cebola, com quase 60% da área já plantada. De acordo com os levantamentos da EPAGRE, os 3 produtos devem apresentar aumento em relação à safra anterior, devido às melhores condições do tempo neste ano. O analista de Socioeconomia e Desenvolvimento Rural da EPAGRE, Jurandir Gugel, detalha as perspectivas para a produção de alho e cebola no estado. As lavouras são consideradas boas, o clima está favorável, menos chuvas, e que isso favorece o estado sanitário das plantas e, por consequência, contribui para uma expectativa de produção bastante de maior qualidade e produtividade nas lavouras catarinenses. É uma cultura que já foi totalmente plantada, 100% da área de alho em Santa Catarina está toda em desenvolvimento nesse momento. Em relação à cultura da cebola, também uma cultura considerada de inverno, nós temos em Santa Catarina 17.384 hectares de área plantada, o maior produtor nacional de cebola é o nosso estado. Estima-se que dentro de desenvolvimento de uma safra normal, nós devemos ter uma produção de 530 mil toneladas, isso gira em torno de entre 25% e 30% da produção nacional, e uma produtividade estimada também de 30.488 quilos por hectare até o momento. E são lavouras que estão se desenvolvendo normalmente, até porque a questão climática está favorável, com menos chuvas, então o tempo um pouco mais seco, uma condição fitossanitária das lavouras bastante favorável, e a expectativa é de que nos próximos meses, ou no próximo mês, continuando o volume de chuvas não tão expressivo, tenha-se a necessidade de uso de irrigação. Mas as propriedades aqui no estado estão bastante equipadas, com reservas d'água, com equipamentos para irrigação, e isso deve ter uma condição de contorno do problema e a safra seguir normalmente aqui no estado de Santa Catarina.
Já o analista da Epagri Cepa, João Alves, fala sobre o avanço da produção de trigo em Santa Catarina. No boletim de agosto, estamos dando destaque para a cultura do trigo. No mês de julho, a totalidade das áreas destinadas ao plantio do cereal trigo já foi semeada. Até o momento, com relação às condições de lavoura, em 97% das áreas a condição de lavoura é considerada boa e em apenas 3% a condição é considerada média. Nesta safra, deveremos recuperar boa parte do que foi perdido na safra passada em função de problemas climáticos. A expectativa é que tenhamos um crescimento tanto na produção como na produtividade. A produtividade deverá crescer em torno de 60%. É importante lembrar que a safra passada foi uma safra frustrada em função dos problemas climáticos no momento da colheita, no período de colheita. Em consequência disso, deveremos ter um aumento na produção total, que deverá chegar a 433 mil toneladas. Esse crescimento deverá ser em torno de 40%, comparando com a safra anterior. O clima tem se mostrado favorável ao desenvolvimento das culturas e não tem sido impeditivo para que os produtores realizem os tratamentos de adubação de cobertura e os tratamentos fitossanitários necessários para a época do plantio. Vamos agora a um rápido intervalo e na volta você acompanha mais destaques do agro. Variedades de maçã da Epagri são produzidas na Europa e avançam para a expansão mundial. E ainda uma reportagem sobre a preparação da lavoura para o plantio do milho. Fique ligado, voltamos já já. RBV Agro. As notícias da agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Estamos de volta para falar agora das maçãs da Epagri. Nas prateleiras dos supermercados da Europa, 3 variedades da fruta vão conquistando os olhos e o paladar dos consumidores. Suas características mais marcantes, super doces, suculentas e crocantes, estão destacadas em propagandas e são alvo de investimentos maciços em marketing. Graças à qualidade das frutas e às vantagens competitivas para os produtores, os cultivares da maçã Luísa, Venice e Isadora chamaram a atenção de empresas do outro lado do Atlântico, que estão empenhadas para fazer delas um case de sucesso mundial. Já são 200 hectares de pomares produzindo na Itália. A expansão por outros continentes também já começou, com a prospecção de parceiros em países como Nova Zelândia, Chile, África do Sul, Austrália e Estados Unidos. A previsão é atingir 4.000 hectares com as 3 variedades de maçãs da Epagri nos próximos 8 anos. Para o pesquisador responsável pelo programa de melhoramento genético da macieira da Epagri, Marcos Vinícius, as variedades da empresa têm tudo para fazer sucesso no mercado internacional e também incentivar os produtores nacionais a também aderir a elas. Basicamente, é um trabalho já que vem sendo desenvolvido em parceria com uma instituição francesa, uma parceria de mais de quase 25 anos já, de longa data. E todos os anos a gente da Epagri, então, o programa de melhoramento de maçã da Epagri manda algumas seleções de maçã para serem testados inicialmente na França. E a partir do momento que esses materiais vão tendo um bom desempenho agronômico, com características comerciais interessantes, essa empresa começa a buscar alguns parceiros internacionais para fazer o desenvolvimento comercial dessas novas variedades, né? E foi o que aconteceu com as variedades Luísa, Venice e Isadora. Então, a partir de uns anos para cá, essa empresa francesa conseguiu uma parceria com um grupo italiano muito forte em produção de frutas na Itália, né? E esse grupo resolveu investir no desenvolvimento de uma marca que identifique essas 3 variedades de maçã da Epagri, Luísa, Venice e Isadora. Essa marca chama Samboa. Hoje já existem cerca de 200 hectares que estão iniciando a produção dessa fruta lá na Itália. Então a comercialização das frutas com a marca Samboa está começando agora na Europa, e pela sensação que os coordenadores do projeto Samboa têm tido pelo mundo todo, é que vai ter uma aderência muito grande a esse projeto. Então está tendo uma demanda muito forte
muita gente do mundo inteiro procurando pelas maçãs Samboa, né, que são das variedades Luísa, Vinícius e Isadora. Pelo jeito vai ser um caso de grande sucesso, né? Mas o projeto Samboa, o sucesso do projeto Samboa, né? Então vem para mostrar para os investidores brasileiros, para os produtores brasileiros, que uma estratégia diferente, sim, permite que essas novas variedades híbridas realmente se consolidem, inclusive no mercado brasileiro. RBV Agro. O monitoramento da cigarrinha do milho em Santa Catarina, que é realizado em 60 lavouras, está na sua segunda semana nesta entre-safra. Até agora foram encontrados, em média, 4 insetos por armadilha, um número considerado baixo. As armadilhas ficam expostas por 7 dias nas áreas onde será semeado o milho a partir de setembro, conforme explicado pela pesquisadora da Epagre, Maria Cristina da Silva. Nós iniciamos o monitoramento da cigarrinha do milho e da sua infectividade com os patógenos dos enfesamentos, pelo programa Monitora Milho SC. Nós estamos fazendo isso em 60 lavouras espalhadas, pelo estado de Santa Catarina, tentando representar todas as regiões do estado. Participam então desse trabalho de forma ativa, a Epagre e a Cidasc e também a UDESC, que também faz análises para nós de infectividade e nos ajudam com a parte científica do trabalho. Mas também o intuito desse trabalho é que ele seja uma fonte de informação para o produtor rural, para as cooperativas, a parte técnica, poder visualizar, ou ter um vislumbre de como está a situação da cigarrinha do milho e da infectividade natural desses insetos. O objetivo desse trabalho não é gerar um aviso, não é recomendar ou não aplicação ou coisas desse tipo. O objetivo desse trabalho é realmente gerar informações ou deixar o produtor em alerta, para a situação. Por exemplo, se o produtor perceber que tem muita cigarrinha na região ali onde ele atua, e principalmente se a infectividade natural desses insetos estiver aparecendo nos nossos testes de laboratório, então seria um motivo para ficar em alerta e ele poder acompanhar a lavoura dele, na propriedade dele, com mais ênfase. Neste primeiro informe da primeira semana de monitoramento, serão ao todo 40 semanas, nós vamos perfazer o período de entre-safra, que é este momento agora, depois a safra, o primeiro plantio, e depois o segundo plantio, conhecido como safrinha. Mas para este momento, nas lavouras monitoradas, aí a gente teve muitas lavouras, na verdade áreas, onde serão no futuro semeadas as lavouras de milho, com uma incidência bem baixa da cigarrinha, o que indica que esse período de inverno pode ter ajudado a reduzir a população natural desse inseto. E também a gente não pode esquecer que a gente tem falado sobre o manejo do milho tiguera, aquele milho voluntário que cresce na entre-safra e que pode servir de abrigo para a cigarrinha e para os patógenos. Alguns produtores já têm entendido melhor que este milho que cresce na entre-safra, ele deve ser eliminado. Então a gente tem que também lembrar que alguns produtores estão fazendo esse manejo, Isso também pode estar refletindo na baixa quantidade de insetos encontrado nas armadilhas. Então a boa notícia é que os principais patógenos do complexo de enfesamento, que é o fitoplasma, espiroplasma e o vírus da risca, não foram encontrados nessas amostras que são provenientes de entre-safra. RBV Agro. E para fechar o RBV Agro desta semana, a reportagem a seguir é sobre dicas para a preparação da lavoura para o plantio do milho. Douglas Alves. Olá a todos vocês que estão nos acompanhando pelo RBV, nós estamos aqui na Epagre, nesse dia de hoje, para a gente falar um assunto bastante importante, principalmente para a agricultura, que é já nos próximos dias, a gente está finalizando aí, faltando alguns dias aí para o mês de setembro, começa a preocupação então do agricultor quanto à plantação já do milho, Estamos nesse período entre safra. Quem está aqui comigo é o coordenador, do programa Grãos, aqui da nossa regional aqui, Jonathan Galho, falando para nós sobre a importância do produtor estar atento já à preparação do solo e também já, daqui uns dias, plantação do milho. Exatamente, Agora no mês de setembro, no dia 20, começa
a data oficial, né, com o zonamento agrícola para o plantio do cultivo do milho na nossa região. E agora, no final de agosto, então é um período tido como estratégico para o preparo dessas áreas, né, para que lá no final de setembro a gente possa então efetivamente fazer o plantio das lavouras. Um momento agora de fazer a preparação, de fazer o manejo das coberturas de inverno, continuar com o monitoramento de algumas pragas, principalmente a cigarrinha, que é uma praga que tem sido tem trazido muito prejuízos nos últimos anos, né, em toda a cultura, em toda a região. Nós também temos aqui em Videira algumas áreas de monitoramento, onde nós viemos acompanhando, já estamos há 3 semanas acompanhando a incidência dessa praga nesse período de entre safra, para a gente saber como é que ela vai se comportar, ou como é que vai estar a população, né, nesse período de início de plantio, que é a principal o momento mais crítico da cultura, nesse momento de pós-germinação até algumas folhas, 5, 6 folhas expandidas do milho. E nós temos já verificado na nossa região a presença contínua, né? Por mais que tivemos a incidência de algumas geadas na região, de um frio, alguns dias de frio muito intenso, mas ainda nós temos a existência de cigarrinhas na região, e tem acontecido isso no estado todo, né? Então nós temos percebido que essa praga está passando o inverno, e nós vamos entrar então no início do cultivo com a presença da cigarrinha em si. Então o produtor tem que estar sim bastante preocupado nesse momento de fazer nessa dessecação o uso de inseticidas, de combinar com seus vizinhos, com seus produtores da comunidade, para fazer uma sincronização desses tratos culturais, tanto na dessecação, quanto no plantio, quanto na aplicação dos inseticidas no início do cultivo, para que com essas ações de maneira conjunta a gente possa diminuir a população dessa praga, né, e trazendo o mínimo possível de prejuízos para as lavouras. O não cuidado, qual que é a probabilidade aí de você acabar tendo uma quebra aí de 30, 40, assim, até mais de 50% da produção, caso não ter esse cuidado? Pela praga ter uma mobilidade muito grande de uma lavoura para outra, de ser transportados pelo vento e tudo mais, então é uma estratégia muito importante que nós tenhamos sim uma sincronização de plantio na região. Então quanto mais nós sincronizarmos ou fizermos o plantio no momento muito próximos com os nossos vizinhos, estão todos controlando a praga ao mesmo tempo, então a incidência vai cair muito, o que vai cair também a quantidade de prejuízo depois lá no final do ciclo. E aí é uma questão muito também do controle dos nossos milhos, a gente chama de milho tiguera, milho guacho, que são esses milhos espontâneos, que é um resto de lavoura, é um milho que germinou num grão que foi perdido no transporte, né? Nesse intervalo de inverno, ela só se multiplica e só sobrevive por muito tempo se tivermos milho nesse período de inverno. Então, por isso que em anos onde o inverno é muito rigoroso, que ocorre muita incidência de geadas, essas geadas vão eliminando aos poucos esses milhos e a cigarrinha acaba diminuindo muito a população. Esse ano temos, por enquanto, algumas geadas, eliminou bastante o milho ainda, mas nós ainda vimos milho guacho sobrevivendo nas beira de estrada, em barranco de lavoura, enfim, tem muito disso. E aí nessas áreas, nessas plantas onde a cigarrinha se multiplica, e ela acaba ficando e acaba passando, né, de um período de safra para o outro, sobrevivendo nesse inverno. Dúvidas que procure um técnico responsável também para que até o produto certo você aplique na lavoura, né, Jonathan? Exatamente. Temos técnicos tanto da EPAGRE quanto de revendas, de cooperativas, que estão completamente habilitados a fazer a recomendação, né? Temos produtos bons, temos produtos que já apresenta uma certa resistência, a cigarrinha apresenta uma certa resistência ao produto, então já não tem uma efetividade boa de controle, né? Mas procure assistência técnica, que com certeza terá um bom encaminhamento para ajudar nesse enfrentamento à praga. RBV Agro. E com essa reportagem nós colocamos um ponto final na edição desta semana do RBV Agro e queremos lembrar também a todos, protejam-se do frio, porque depois de uma semana com temperaturas altas, praticamente de verão, em pleno agosto, mais uma vez as temperaturas declinaram em Santa Catarina. Pois é, o pessoal do agro aí, ou até mesmo aquelas pessoas que têm uma hortinha em casa, chegou a hora de achar aquele cobertor velho, aquele paninho para colocar por cima das plantas, do alface, das frutas, das flores, para não matar com a geada. Isso mesmo, o pessoal do agro toma todos os cuidados aí e, de uma maneira geral, proteja-se, agasalhe-se,
porque, como dizem por aí, haja saúde com essa alternância, essa variação de temperatura tão grande. É isso aí, fica a dica para você. Pessoal, muito obrigada pela companhia, pela audiência. A gente se encontra novamente na semana que vem. Tchau, tchau. Bom final de semana, tchau. RBV Agro. As notícias da agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro.